E quando a médica pediu para nós irmos para a UTI, e eu disse, doutora, dá-me 24 horas. 24 horas. Amanhã, à mesma hora, a doutora vem e leva ela para a UTI. Podemos partilhar aqui um testemunho? Obviamente. Eu tenho um testemunho que muitas vezes, quando partilho, impacta muitas pessoas, porque foi um testemunho que eu vivi durante um processo da minha vida com a minha filha primeira, primogênita. Ela esteve internada na clínica Girassol, tinha sido diagnosticada quando pequena com falciformação. E ela teve numa situação em que ela teve derrame bilateral do pulmão, ou seja, quer o pulmão esquerdo, quer o pulmão direito estavam a entrar em falência. E chegou um momento em que ela tinha hemoglobina tão baixa e o pulmão tão infectado que a médica, com muita urgência, pediu que nós fôssemos ao UTI. Que era importantíssimo que ela tivesse uma hemotransfusão. Hemotransfusão é uma transfusão de sangue e que, com base nessa hemotransfusão, iria aumentar o nível de oxigênio que o sangue levaria para o pulmão para ajudar o pulmão a recuperar. E eu percebi o pânico da médica. Eu já estava internada há mais de uma semana naquela clínica. E eu percebi que as condições clínicas da médica estavam limitadas. Por isso é que ela de repente começou a ficar aflita. E a Bíblia diz que onde termina o poder do homem, começa a manifestação do poder de Deus. Só para dizer que Deus não faz as coisas que nós podemos fazer. Ele nos dá liberdade e oportunidade de nós fazermos as coisas naturais. Mas Deus, por intermédio da sua palavra, nos dá a oportunidade que quando as coisas estão complicadas, nós ativarmos o botão da fé. E foi nessa altura que eu percebi que não era sobre a filha que estava doente, não era sobre a clínica, não era sobre a capacidade dos médicos, não era sobre os medicamentos que estavam a ser administrada, mas era sobre um ataque àquilo que era a minha fé. E neste momento, como eu aprendi na escola bíblica Rema Angola, eu comecei a usar as palavras certas para aquela circunstância. Era uma circunstância de ataque à saúde. E eu comecei a falar palavras de cura, que pelas pisaduras de Jesus, ela já tinha sido sarada e que eu estava a determinar vida na vida dela, por intermédio do Espírito Santo que está dentro de mim e dentro dela. E quando a médica pediu para nós irmos para a UTI, e eu disse, doutora, dá-me 24 horas. 24 horas. Amanhã, à mesma hora, a doutora vem e leva ela para a UTI. E a médica não percebeu. Mas a mamãe tem noção do que a mamãe está a dizer. Ela está numa situação de risco de vida. Então não posso esperar até amanhã, porque é bem provável que ela não chegue até amanhã em vida. E eu pedi à doutora, dá-me só esse voto de confiança. Ela fez-me assinar um termo de responsabilidade, que eu precisava de ficar um momento privado entre mim e a filha. E durante aquelas 24 horas foi palavra por palavra. Muitas vezes nós pais, nós mães, porque somos cristãos, achamos que só a nossa oração vai resolver. É importante que nós ativemos também a fé do paciente. E ela, com a idade que tinha, já não me lembro se tinha 7 ou 8 anos, precisava que eu também ativasse a fé dela. E naquele momento, aquelas 24 horas que nós ficamos ali fechadas as duas, eu falava a palavra de cura e eu pedia ela para repetir. E chegou a um ponto que eu vi que ela estava tão aflita, mas tão aflita e tão cansada para respirar, que eu perguntei, filha, não fica com medo. Tu não acreditas no Deus com uma hora? Ela disse, acredito. Eu disse, então esta tua aflição tem prazo de validade hoje. Hoje, esta aflição vai acabar. Glória a Deus. Porque Satanás, durante esses dias estamos aqui na clínica, já brincou tudo que tinha para brincar. E naquele momento, eu me levantei em fé e blindei tudo
todos os cantos daquele quarto com o sangue de Jesus. Amém. Eu disse até Satanás, já brincaste aqui de escolinha, já brincaste aqui de pulmão, é agora que você vai se retirar deste quarto. Eu blindei os 4 cantos daquele quarto com sangue de Jesus. E vou lhe dizer, meus irmãos, onde está o sangue de Jesus? Satanás nenhum tem poder de se pôr em pé. Glória a Deus. Então ele não viu outra alternativa senão bater na tirada. É verdade. Porque ele não aguenta o poder de Deus. A glória de Deus se manifestou naquele quarto. Amém. E no dia seguinte, quando a médica chegou, a médica mal olhou para nós. Ela veio com um corpo de médicos, que era o protocolo da clínica, de manhã fazerem a passagem clínica. E ela começou a explicar o que se tinha passado no dia anterior. E mediante a explicação dela, essa mamãe teve até a ousadia de assinar um termo de responsabilidade. Eu até estou admirada como é que essa menina não passou E ontem? de ontem. E mediante aquilo, ela devia ter reparado que quando chegou, ele não tinha feito ainda a higiene, muito menos da filha, estávamos ambas a dormir. Tanta paz que houve naquela noite. Nós dormimos até a hora da passagem clínica. E depois dela ter falado, ela olha para o monitor. Um pulmão que no dia anterior, para quem entende de medicina, vai perceber a minha linguagem, estava saturada a 90, 92. E ela estava com a nasal. Ela fazia tanta força para respirar que o peito mexia, o nariz mexia, porque os pulmões estavam saturados. E no dia que a médica chegou, E quanto estava, desculpa, a saturação dela mesmo? 90, 92. Antes. No dia anterior, quando a médica pediu para irmos para a UTI. Ok. E então, quando a médica chegou no dia seguinte, depois de ter explicado o que se tinha passado aos outros médicos, ela vira-se para a paciente, olha para o monitor e percebeu que ela estava a saturar 100%. Ou seja, o pulmão estava a trabalhar no pleno ritmo normal. Glória a Deus. A médica não percebeu. Ainda assim, ela estava incrédula com aquilo que os olhos dela Estavam a ver. Então ela veio auscultar para ver o comportamento do pulmão e percebeu que o pulmão estava limpo. Ela olha para mim e pergunta, mamãe, o que a mamãe fez? Porque a mamãe tinha tanta certeza que se eu voltasse hoje podia levar. É que a mamãe sabia que ia fazer alguma coisa que ia mudar aquela situação. O que a mamãe fez? Eu comecei a rir. Eu disse, se eu explicar à doutora o que eu fiz, a doutora não vai perceber. E mesmo assim a doutora continua incrédula e pediu a outra médica que veio, doutora Yuleide, por favor, ausculta o pulmão da paciente. A médica chegou, ouviu, disse, doutora, o pulmão está limpo, ambos os pulmões estão limpos. Doutora, tem certeza que ontem... Deve ser bom. Oh, aleluia. Eu tenho certeza que ontem esses pulmões estavam infectados. Ela dizia para eu que eu não estou maluca. Eu não estou doida. E ela, para confirmar que o que ela dizia era certo, ela mostrou o TAC que tinha feito. Então a outra médica disse, vamos voltar a repetir o exame. É possível que nós estejamos a fazer uma avaliação que não seja correta, mas o TAC vai confirmar que efetivamente esse pulmão está limpo ou não está. Porque assim que não, TAC não precisa, vamos só fazer um raio-x para ver o estado dos pulmões. E quando veio o resultado, para a honra e glória deste Deus, ela estava 100% curada. Oh, glória. Em 24 horas. Oh, glória. O meu Deus faz isso.